Alguns registros mostram supostos avistamentos de objetos voadores não identificados que parecem inacreditáveis. Outros mostram esferas estranhas, luzes no céu e até objetos sendo perseguidos, como aconteceu em Ohio. Esses vídeos continuam sem uma explicação clara. Então, hoje vamos ver exatamente o que foi registrado pelas câmeras e por que essas imagens deixaram tanta gente chocada. Número 1. Objeto estranho pairando no céu. Em Vinton, Ohio, um motociclista chamado Rafael Torres viu uma das cenas mais emocionantes e confusas da vida dele. Naquele dia, ele percebeu de repente um objeto preto muito estranho voando pelo céu. Era uma esfera perfeita, se movendo de forma suave enquanto passava bem acima dele e seguia adiante. Mas algo ainda mais impressionante aconteceu logo depois. 2 jatos militares apareceram perseguindo o objeto. Naquele momento, Rafael ficou convencido de que aquela esfera só podia ser algo tão misterioso e perigoso que até os militares estavam tentando alcançá-la. Número 2. Orbes brilhantes. Em Asheville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, algumas pessoas testemunharam uma das cenas mais difíceis de explicar já vistas na região. Quando olharam para cima, viram 2 objetos luminosos brilhando no céu. Não ficou claro o que eram aqueles objetos. Que é isso? Eles não pareciam drones feitos por humanos nem sondas espaciais comuns. Então a situação ficou ainda mais estranha. As 2 fontes de luz brilhante de repente se juntaram e desapareceram com o mesmo mistério com que haviam surgido. Ninguém conseguiu explicar aquilo, porque aconteceu pela primeira e última vez na cidade, e o episódio deixou todos profundamente abalados. Número 3. Orbe escura misteriosa. Será que este homem acabou filmando um objeto voador não identificado? Aos 4 de agosto de 2020, o empreiteiro Andy Segoia, de 52 anos, viu um estranho orbe preto enquanto dirigia perto do aeródromo de El Mirage, em Adelanto, na Califórnia. O objeto estava pairando bem acima do chão. No vídeo, ele parecia pequeno, mas Andy comentou na descrição que, por estar tão alto, o objeto provavelmente tinha pelo menos cerca de 2,5 metros de largura. Ele chegou a sair do carro para tentar observar melhor, mas continuou completamente confuso com aquilo. No fim, ele decidiu que tinha acabado de ver um objeto voador não identificado. Número 4. Objeto voador não identificado chocante. No primeiro dia de novembro de 2013, moradores de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, acordaram por volta de 1h da manhã ao verem clarões repentinos do lado de fora das janelas. Eles esperavam ouvir trovões, mas em vez disso, viram este suposto objeto voador não identificado. O objeto tinha luzes fortes piscando e parecia estar girando parado no mesmo lugar. A polícia chegou a se reunir abaixo dele, tratando aquilo como uma situação de emergência, mas ninguém conseguia fazer nada, mesmo quando o objeto começou a emitir um forte feixe de luz para baixo, como se estivesse tentando puxar alguém. O vídeo termina ali, e apesar de o episódio ter acontecido em uma cidade grande como Houston, não há um acompanhamento claro sobre o que aconteceu depois. Número 5. Frota sobre as pirâmides. Turistas tinham seguido para ver as maravilhas das pirâmides de Gizé, mas acabaram presenciando algo muito além do que esperavam. Em abril de 2016, visitantes no complexo das pirâmides primeiro ouviram um zumbido alto vindo do céu. Em seguida, uma frota de objetos aéreos misteriosos desceu e ficou pairando bem acima das pontas das pirâmides. Eles pareciam pequenos veículos invertidos, girando no mesmo lugar, como se fossem naves avançadas de algum tipo. Turistas filmaram a cena de vários ângulos e publicaram os vídeos. Muitos acreditaram que se tratava de uma frota alienígena que teria vindo descobrir os antigos segredos das pirâmides. Nenhum turista confirmou exatamente quando os objetos desapareceram, e o governo egípcio não deu uma explicação clara sobre o assunto. Número 6. Esfera de outro mundo. Este vídeo chocante viralizou em várias partes do mundo. Em Buga, na Colômbia, algumas pessoas relataram ter visto uma esfera metálica voando sobre a cidade. Embora elas não tivessem vídeos para comprovar as alegações, o morador supostamente encontrou a mesma esfera em uma floresta. A esfera tinha marcas estranhas, com um padrão parecido com um chip no centro. Ele filmou o objeto e compartilhou as imagens na internet. Cientistas logo se envolveram e fizeram experimentos com a peça. E o que encontraram deixou muita gente inquieta. Segundo os relatos, a esfera não era afetada pelo calor e até mudava de peso. Nenhum material conhecido na Terra se comporta dessa maneira, e por isso algumas pessoas passaram a acreditar que poderia se tratar de tecnologia alienígena. Número 7. Objetos chocantes no céu. Veja o que invadiu o céu de San Antônio. Aos 16 de maio de 2022, moradores notaram um brilho verde estranho no céu. A princípio, pensaram que estavam prestes a testemunhar uma chuva de meteoros, mas estavam enganados.
Havia 3 objetos luminosos pairando bem alto. Diferente de um meteoro caindo, esses objetos se moviam lentamente pelo céu em perfeita sincronia. O vídeo termina sem mostrar o que aconteceu depois, mas a pessoa que publicou as imagens disse que os objetos eventualmente saíram da órbita. Muitos acreditaram que eles vinham do espaço, mas de forma suspeita, o caso não apareceu nos noticiários locais. Para algumas pessoas, parecia que as autoridades não queriam revelar o que aqueles objetos realmente eram. Número 8. Nave não identificada. O vídeo pode ser antigo e borrado, mas mostra algo realmente inquietante. Ele foi gravado aos 12 de março de 2011 por um homem que tinha seguido a praia em São Francisco, na Califórnia, ao amanhecer. Do nada, uma estranha nave aérea surgiu entre as nuvens. No início, ele pensou que alguém estivesse pilotando um drone ali, mas logo percebeu que estava sozinho na praia e que o objeto era grande demais para ser um drone comum. Foi então que ele começou a entrar em pânico, imaginando que aquilo poderia ser uma nave espacial não identificada. Ele ficou tão perturbado com a cena que decidiu deixar a praia. Número 9. Esfera misteriosa. Aos 17 de dezembro de 2022, um topógrafo estava pilotando seu drone sobre uma área abandonada em Porterville, na Califórnia, para examinar o local antes de uma possível reconstrução. Mas ele acabou gravando muito mais do que esperava. Uma esfera preta misteriosa apareceu no céu. Ela pairava com precisão e se movia lentamente sobre a área. Depois de algum tempo, a esfera desceu e começou a deslizar pelas ruas. O homem manteve o drone focado no objeto estranho. Mais tarde, ele perdeu a esfera de vista, mas ficou convencido de que aquilo que havia capturado não era deste mundo. Número 10. Frota de objetos voadores não identificados. Este pode ser um dos avistamentos de objetos voadores não identificados mais inacreditáveis já registrados. Em 2009, um grupo de turistas estava no deserto do sul da Califórnia. Foi então que eles notaram não apenas uma, mas uma frota inteira de naves misteriosas. No centro, havia uma enorme nave-mãe, e ao lado dela, 2 objetos menores se moviam em perfeita sincronia. Depois de algum tempo, os objetos menores se acoplaram à nave principal. A situação já era chocante, mas o que aconteceu em seguida deixou todos sem palavras. De repente, a nave-mãe emitiu uma luz e desapareceu em um piscar de olhos. Aí aos turistas, restou apenas o vídeo como prova da coisa mais inacreditável que eles já tinham visto. Número 11. Disco voador. Em abril de 2017, uma passageira em um voo da Espanha para a Alemanha seguia para uma viagem de negócios quando percebeu algo estranho pela janela. Havia um objeto em formato de disco flutuando no céu. Ela ficou chocada porque nenhum objeto comum poderia se mover em uma altitude tão alta sem cair. Por isso, ela rapidamente começou a gravar. O objeto se afastou suavemente do avião, como se fosse uma nave, até desaparecer ao longe. Ela pensou que talvez aquilo fosse um verdadeiro disco voador, porque por mais inacreditável que parecesse, essa era a única explicação que conseguia imaginar. Número 12. Avião espião alienígena. Um vídeo vazado por uma fonte anônima causou grande agitação na internet. Ele supostamente mostra uma instalação escondida construída no topo de uma montanha remota. Bem acima dela, havia uma enorme nave triangular que lembrava muito um TR-3B, o suposto avião espião militar ultra-secreto que, segundo teorias, teria sido feito com tecnologia alienígena. A nave girou lentamente e depois emitiu um feixe de luz forte, como se estivesse tentando puxar algo ou alguém da instalação. Momentos depois, disparou para cima e desapareceu no céu. E apesar de as imagens parecerem claras, a origem anônima do vídeo deixa muito mais perguntas do que respostas. Número 13. Avistamento chocante. Veja o que um trilheiro encontrou nas montanhas de Sierra Nevada, em Granada. O homem, chamado Daniel Johnson, havia escolhido uma trilha menos frequentada do que as outras. Foi então que ele notou algo parecido com um disco voador. O objeto estava muito distante, mas o formato metálico e o brilho eram difíceis de ignorar. Parecia claramente algo associado a um objeto voador não identificado. Daniel imediatamente começou a gravar para ter uma prova. Depois disso, ele voltou pelo mesmo caminho e nunca retornou àquela trilha, porque ficou assustado demais com o que tinha visto. Número 14. Objeto aéreo bizarro. Aqui está um dos objetos aéreos mais inacreditáveis já registrados. Em Patino, na Itália, turistas primeiro viram um ponto brilhante no céu. Eles pensaram que uma estrela tinha começado a brilhar de forma tão intensa que parecia superar até a luz do sol. Mas logo perceberam que não era uma estrela. Era uma roda estranha girando parada no mesmo lugar. O objeto parecia algum tipo de máquina alienígena, e o brilho semelhante ao de uma estrela vinha do centro dele. A estrutura ficou ali girando por 4 horas inteiras antes de desaparecer.
Todos que viram a cena acreditaram que se tratava de algum tipo de máquina de outro mundo. Número 15. Nave metálica estranha. Ninguém sabe de onde veio esta aeronave misteriosa. O caso aconteceu aos 25 de junho de 2017, no estado do México, no México. O vídeo mostra um enorme disco metálico escuro com um anel ao redor. Ele estava girando parado sobre a cidade. A testemunha disse que o objeto saiu das nuvens por volta das 6 horas da tarde e depois desceu para pairar bem acima da região. Após permanecer ali por cerca de 30 minutos, o objeto subiu novamente para o céu. O cinegrafista não sabia o que era aquilo, nem por que estava pairando sobre a cidade. Número 16. Mistério do objeto voador não identificado sobre a pirâmide. As pirâmides sempre foram cercadas de mistério, mas o que apareceu sobre esta pirâmide é ainda mais difícil de explicar. Em 2012, um turista no Egito gravou um objeto voador não identificado pairando exatamente acima de uma pirâmide. O que tornou a cena ainda mais estranha foi o forte feixe de luz que o objeto enviava diretamente para o topo da construção. Normalmente, em histórias de objetos voadores não identificados, esse tipo de feixe aparece quando uma nave estaria tentando abduzir alguém, mas não havia ninguém sobre a pirâmide. Então, será que isso significa que a luz estava direcionada para a própria pirâmide? E se alienígenas soubessem de segredos escondidos dentro desses monumentos antigos? E fosse por isso que o objeto voador não identificado estava ali? Infelizmente, talvez nunca saibamos as respostas, porque o vídeo termina sem qualquer explicação. Aos 22 de fevereiro de 2022, pessoas na Guatemala, na América Central, primeiro ouviram um som estranho, parecido com um trovão vindo do céu. Em seguida, 3 luzes brilhantes apareceram do nada. No começo, muitos pensaram que eram apenas estrelas, mas logo perceberam que as luzes faziam parte de uma única nave triangular. Ela não estava voando de um lado para o outro, apenas pairava sobre a cidade. Os moradores tiveram a estranha sensação de que aquela nave misteriosa estava observando tudo abaixo, quase como se uma inteligência superior estivesse vigiando a região. A nave permaneceu ali durante a noite inteira, e, embora não tenha reaparecido no dia seguinte, as pessoas não conseguiram se livrar da sensação de que estavam sendo observadas. Número 17. Veículo triangular de outro mundo. Em 2016, uma mulher dirigia pelo interior do oeste da Inglaterra, a caminho da casa de uma amiga. Foi quando algo estranho chamou sua atenção. Um objeto enorme voava pelo céu. Ele não fazia nenhum som, e seu formato era bastante inquietante, porque aeronaves feitas por humanos normalmente têm cabine, asas e estruturas reconhecíveis. Mas aquilo parecia apenas um triângulo. Ela continuou dirigindo, mas seus olhos e sua câmera permaneceram fixos no céu. Depois de cerca de 20 minutos seguindo na mesma direção que aquela aeronave misteriosa, ela ficou tão desconfortável que entrou em outra estrada e se afastou dali. Número 18. Nave espacial suspeita. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço teria muito a explicar, porque este vídeo é realmente suspeito. As imagens foram capturadas em uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional, um vídeo em tempo real feito a partir do espaço. Foi então que um satélite deu zoom em uma nave muito estranha. Ela era enorme e tinha asas gigantes voltadas para cima, como se isso ajudasse a estabilizá-la. Nenhuma nave ou satélite feito por humanos costuma ter uma aparência exatamente assim. E o que tornou tudo ainda mais suspeito foi o fato de ela estar muito próxima da órbita da Terra. Será que poderia ser uma nave alienígena espionando nosso planeta? Número 19. Nave com luzes piscantes. O que você faria se visse algo no céu que simplesmente não fizesse sentido? Em 2018, em Claremont, na Flórida, um homem chamado Robert Hensley estava correndo em um parque, quando percebeu uma forma escura sobre ele. O objeto tinha asas enormes, parecidas com as de um pássaro, mas elas não batiam. Em vez disso, havia luzes estranhas piscando pelo corpo da estrutura de uma forma que ele nunca tinha visto antes. A cena era tão incomum que Robert gravou o objeto e publicou o vídeo na internet, perguntando se aquilo poderia fazer parte de algum novo projeto de drone militar ou de uma nave. Mas muitos espectadores começaram a dizer que só podia se tratar de uma nave extraterrestre. Número 20. Veículo misterioso. Não está claro o que foi gravado naquela noite, mas seja o que for, não parecia uma aeronave comum. Em Monterrey, no México, um segurança chamado Carlos Mendes trabalhava durante a noite quando notou algo incomum no céu. Uma nave estranha, com luzes fortes piscando, estava pairando no ar. O formato completo não aparecia com muita nitidez, mas o objeto chamou a atenção por causa das luzes brilhantes. Quando Carlos publicou o vídeo, também comentou que a nave permaneceu ali durante todo o tempo em que ele ficou de serviço. Número 21. Disco brilhante. Um homem vinha vendo algo estranho no céu.
e desta vez finalmente conseguiu registrar em vídeo. Por volta de 6:30 da tarde em Titusville, na Flórida, um trabalhador perto da instalação industrial da Space Coast notou um movimento brilhante acima dele. Parecia um disco redondo e achatado deslizando pelo ar. A impressão era de que o próprio disco emitia aquele brilho misterioso. Na descrição do vídeo, ele explicou que já tinha visto a mesma coisa outras 2 vezes, exatamente no mesmo horário, mas nunca havia conseguido gravar. Desta vez, pegou o celular imediatamente. Para ele, fosse o que fosse, aquilo estava reaparecendo naquele lugar por algum motivo. Número 22. Frota alienígena. Aos 22 de setembro de 2013, um homem em Bend, no Oregon, nos Estados Unidos, seguiu a um parque para fazer um treino logo cedo, mas, em vez de se exercitar, acabou vivendo algo realmente inacreditável no céu. Ele viu o que parecia ser uma frota inteira de objetos aéreos. Uma enorme nave circular estava bem no meio, acompanhada por objetos menores com partes parecidas com asas. Para ele, parecia quase que o objeto central era uma nave-mãe alienígena. O homem gravou tudo com as mãos trêmulas, porque sabia que sem o vídeo, ninguém acreditaria no que ele tinha visto. Número 23. Objeto inacreditável no céu. Em Stavropol, na Rússia, uma mulher chamada Anastasia Vulova viu algo que a fez questionar a própria realidade. Ao olhar pela janela por volta das 3 horas da manhã, ela viu um objeto luminoso de formato estranho. No início, pensou que fosse apenas um meteoro por causa da cor, mas estava errada, porque aquilo não estava caindo nem cruzando o céu rapidamente. Em vez disso, o objeto subia lentamente. Então, do nada, um portal brilhante se abriu logo acima dele, e o objeto passou diretamente por ali antes que o portal se fechasse. A cena era tão inacreditável que, se ela não tivesse gravado, provavelmente pensaria que tudo não passou de um sonho. Número 24. Mistério do disco voador. Em Cajititlán, no México, um mecânico estava na rua com amigos durante um fim de semana, quando percebeu algo pairando sobre a região. À primeira vista, parecia exatamente um disco voador. A ideia parecia tão absurda que eles tentaram se convencer de que talvez fosse algum protótipo de aeronave ou um drone com aquele formato. Mas, segundo especialistas citados nesse tipo de discussão, por mais avançada que nossa tecnologia se torne, uma nave circular teria dificuldade para voar de forma suave. Sem asas ou estabilizadores adequados, sua aerodinâmica não permitiria decolagens e pousos verticais estáveis com facilidade. Então, se não era algo feito por humanos, será que poderia mesmo ter sido um objeto voador não identificado? Número 25. Objeto voador não identificado estacionado. Um agricultor chamado Carlos Herrera compartilhou um vídeo do que ele afirmou ser um objeto voador não identificado estacionado em Garcia, na Espanha. Ele estava a caminho de seu vinhedo quando percebeu um objeto metálico parado à distância. O formato parecia exatamente o de uma enorme nave alienígena. Carlos tinha certeza de que aquilo não estava ali no dia anterior, já que passava por aquela estrada todos os dias. A cena o deixou tão inquieto que ele não teve coragem de se aproximar. Ele não queria correr o risco de descobrir o que mais poderia haver naquele lugar. Por isso, decidiu deixar o mistério para outra pessoa resolver. Número 26. Avistamento histórico de objeto voador não identificado. Este pode ser um dos avistamentos de objeto voador não identificado mais antigos já registrados em vídeo. Em 1966, um oficial militar em missão nas montanhas da Sierra Madre, no México, gravou um objeto voando suavemente acima dos picos. O formato parecia exatamente o de um objeto voador não identificado, porque o objeto se movia de maneira estável, sem asas nem rotores visíveis. O que torna essa filmagem ainda mais marcante é que, naquela época, edição de vídeo e truques digitais não estavam disponíveis como hoje. Isso faz algumas pessoas acreditarem que o que ele gravou poderia ser muito real. Número 27. Orbe laranja brilhante. Aos 28 de agosto deste ano, uma mulher em Bathurst, em New Brunswick, no Canadá, gravou imagens inacreditáveis às 3 horas e 13 minutos da manhã. Um orbe laranja intenso apareceu bem alto no céu escuro. Era tão forte que quase parecia que o sol havia nascido cedo demais. Mas não era o nascer do sol. Era uma esfera brilhante girando, com feixes de luz laranja se espalhando enquanto ela rodava. O objeto emitia um som mecânico profundo e permaneceu ali por quase 1 hora antes de desaparecer. Ela tentou explicar o que era aquilo, imaginando que talvez fosse tecnologia alienígena ou parte do misterioso projeto Blue Beam. Número 28. Encontro durante o voo. Você se surpreenderá com esta visão inacreditável pela janela de um piloto. Um piloto de testes particular estava voando quando percebeu algo vindo rapidamente na direção do avião. Ele pensou que talvez fosse outra aeronave, ou até mesmo um pássaro. Então ficou atento para evitar uma colisão.
mas logo percebeu que era um objeto em formato de disco, passando em alta velocidade perto do avião. Ele achou que talvez tivesse se confundido sobre o formato, até que o objeto apareceu novamente, pairando bem ao lado dele. Foi aí que ficou claro que realmente parecia um objeto voador não identificado. O que você acha? Você acredita que esse encontro é real? Número 29. Nave flutuante misteriosa. Em Nevada, um homem capturou uma aeronave misteriosa diferente de tudo que já havia visto. O objeto era escuro, tinha um corpo achatado, e o mais estranho era que permanecia completamente parado no ar. No começo, ele pensou que seus olhos estivessem pregando uma peça. Talvez fosse algo parecido com a ilusão de Fata Morgana, que acontece no oceano e faz objetos parecerem estar flutuando. Mas aquilo não parecia uma ilusão. Aviões convencionais não conseguem ficar parados daquela forma, porque precisam de movimento específico ou rotores para gerar sustentação. Por isso, ele não conseguia explicar como o objeto permanecia pairando daquele jeito. No fim, concluiu que só poderia ser algum tipo de tecnologia de outro mundo. Número 30. Orbes misteriosos. Pessoas testemunharam um momento marcante em Buenos Aires, na Argentina, em 2019. Tarde da noite, um orbe branco e brilhante apareceu de repente no céu, piscando intensamente sobre a cidade. Então algo ainda mais chocante aconteceu. Um orbe menor saiu de dentro dele. Depois, outro surgiu, e logo vários outros apareceram também. Eles pairaram em perfeita sincronia antes de se moverem lentamente outra vez e desaparecerem. Muitas pessoas da comunidade judaica local conectaram o evento a Yahweh e Yahawashi, termos associados a Deus e ao Messias em certas crenças hebraicas. Porém, outras pessoas apresentaram explicações mais lógicas, dizendo que poderiam ser satélites feitos por humanos. Em qual ideia você acredita? Você acha que é um objeto voador não identificado? Número 31. Frota de objetos voadores não identificados. Victor Salazar, professor de ciências, estava de férias no lago Chelan, em Washington, nos Estados Unidos. Enquanto gravava a paisagem tranquila, objetos voadores estranhos começaram a surgir de repente por trás das colinas. Não era apenas um, era uma frota inteira de pelo menos 5 discos voadores. Eles subiram juntos antes de desaparecerem, como se estivessem deixando a órbita. Victor ficou tão impressionado que começou a se perguntar se poderia existir uma estação alienígena escondida atrás daquelas colinas, lançando essas naves. No entanto, ele não teve coragem de seguir até lá para confirmar por conta própria. Número 32. Objeto voador não identificado na igreja. Em 2022, um pastor chamado Miguel Duarte saiu de uma igreja porque nuvens tinham surgido repentinamente. Era julho. Então, o aparecimento inesperado de nuvens pesadas em pleno verão chamou a atenção. Mas ele acabou vendo muito mais do que uma mudança no clima. Havia um objeto voador não identificado metálico voando abaixo das nuvens. O objeto brilhava intensamente no centro, como se estivesse prestes a lançar um feixe de luz em direção ao chão. O objeto voador não identificado passou sobre a igreja e depois saiu de vista. O surgimento repentino das nuvens já era estranho o bastante, mas a nave deixou o pastor profundamente abalado e em busca de respostas. Número 33. Objeto voador não identificado na caverna. Este vídeo antigo e granulado não tem uma fonte clara, mas supostamente mostra um disco voador na entrada de uma caverna. A enorme nave era escura e metálica. Depois de girar perto da entrada, ela voou para dentro da caverna. Esse clipe estranho faz muita gente se perguntar se a realidade dos objetos voadores não identificados pode ser diferente do que imaginamos. Talvez eles nem sempre venham de estrelas distantes. Talvez estejam escondidos em lugares que raramente exploramos, já que muitas cavernas ainda são cheias de mistério e permanecem praticamente intocadas. Quem sabe, talvez existam frotas inteiras de naves alienígenas escondidas dentro delas. Número 34. Avistamento de objeto voador não identificado nas geleiras. Trilheiros costumam enfrentar climas extremos e momentos emocionantes em aventuras nas montanhas. Mas um homem acabou vendo algo que quase ninguém vê. O nome dele era Daniel Ruiz, e ele explorava a cordilheira do Mont Blanc, nos Alpes. Foi quando viu um disco voador branco perto de uma montanha. O objeto se movia lentamente antes de desaparecer atrás de uma geleira. A cor dele era tão branca que quase se misturava com as montanhas nevadas. Isso fez Daniel pensar que talvez a escolha da cor fosse uma estratégia deliberada de seres extraterrestres para observar nosso mundo sem serem notados. Desta vez, porém, a câmera registrou tudo. Número 35. Luzes misteriosas no céu. Pessoas no Alabama, nos Estados Unidos, testemunharam uma cena inesperada quando dezenas de pequenas luzes brilhantes iluminaram o céu noturno.
Algumas formavam um desenho parecido com um diamante, enquanto outras piscavam de maneira aleatória. No início, todos pensaram que só poderia ser um show de drones, mas logo perceberam que drones normalmente não piscam daquele jeito. Em vez de serem fontes de luz estáveis, aquelas luzes apareciam e desapareciam de forma irregular. Depois de algum tempo, todas sumiram de uma vez, como se a fonte de luz tivesse deixado nossa órbita em um piscar de olhos. Isso fez muita gente se perguntar se aquilo poderia ter sido uma frota de naves de outro mundo. Número 36. Objeto espacial não identificado. O que esta câmera da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço capturou deixou muita gente chocada. Um objeto triangular foi visto se movendo ao lado da Estação Espacial Internacional, acompanhando sua velocidade de quase 22.500 km por hora. Por mais de 20 minutos, a estranha nave continuou se movendo em altitude constante. Depois, mudou repentinamente de direção e começou a subir devagar antes de desaparecer de vista. Após verem as imagens, algumas pessoas disseram que nem a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço conseguiu identificar claramente o que era aquilo. Número 37. Luzes no céu. Aos 27 de junho de 2022, moradores de Tijuana, no México, e de San Diego, nos Estados Unidos, viram luzes estranhas no céu noturno. As luzes brilhantes pareciam fazer parte de uma gigantesca nave alienígena. A formação foi vista de vários pontos das duas cidades. Embora as testemunhas soubessem que San Diego abriga a Estação Aeronaval de North Island e várias instalações aeroespaciais, ainda acreditavam que aquelas luzes não pareciam aviões militares. Mesmo depois que desapareceram, nenhuma força militar negou ou confirmou de forma clara se as luzes pertenciam a algum tipo de nave alienígena. Número 38. Aeronave inexplicável. Às 2 horas da tarde, uma aeronave realmente difícil de explicar apareceu sobre uma pequena cidade na Escócia. O céu estava nublado e com neblina, quando uma forma metálica pairou acima da região, com uma luz brilhante no centro. Um dos moradores conseguiu gravar a cena. O formato da aeronave era impossível de identificar. Com o passar dos minutos, o brilho ficou cada vez mais forte, até se tornar intenso demais para olhar diretamente. Então, de repente, o objeto subiu e desapareceu. Número 39. Esfera metálica misteriosa. Em 2023, moradores de vilarejos encontraram uma esfera metálica estranha no distrito de Gwalior, na Índia, depois que ela supostamente caiu girando do céu. O impacto deixou uma marca de cerca de 60 centímetros de profundidade no campo. Depois de encontrá-la, os moradores rapidamente chamaram a polícia, que orientou todos a manter distância. Quando especialistas chegaram, não conseguiram determinar com certeza do que o objeto era feito. Alguns pensaram que talvez fosse parte de um avião de caça ou apenas lixo espacial, mas isso ainda não foi confirmado. Agora chegou a hora do avistamento de objeto voador não identificado mais chocante do dia, no canal de Bristol. Quando policiais voavam em um helicóptero a cerca de 300 metros acima da água, viram algo que os deixou realmente perplexos. Todo mundo está falando sobre isso. A câmera térmica deles captou um objeto esférico misterioso se movendo de maneira constante pelo céu. O que mais os chocou foi o fato de que ele não podia ser visto a olho nu e ainda voava contra o vento. O controle de tráfego aéreo também não tinha nenhum registro daquele objeto estranho. Os policiais não tinham respostas para o que estavam vendo, então compartilharam as imagens no Twitter. Embora alguns espectadores tenham sugerido que poderia ser um balão meteorológico, muitos acreditaram que aquilo era realmente uma nave alienígena.